Take 82. Sintetizadores nas músicas, neon para todo lado e umas roupas bem diferentes. Parece o mundo atual, parece que eu tô falando de hoje, mas era os anos 80. E foi lá que apresentaram pra gente o Experimental Research 3, ou XR3. Um carro que deu início a uma nova era, uma nova disputa de carro mais desejado do Brasil. E hoje aqui no Carreira Veículos eu vou te mostrar e te contar por que eu decidi escolher o Escort. Aqui no Carreira Veículos nós somos muito mais do que vendas, nós somos também entusiastas, nós temos amor. E quando a gente era criança, a gente sempre pensava muito no superlativo, sempre o mais rápido, o mais potente, mais pesado, no mais caro. Mas a gente cresce e começa a ver as coisas de um olho mais humano, com mais amor, com mais tato. Eu sou um cara que aprendi com gosto adquirido. A sensação de dirigir para mim é mais importante, a sensitividade do carro. E isso é o que o Escort traz para mim, foi por isso que eu escolhi um Escort. Antes de se tornar um neoclássico, esse carro já permeava os meus pensamentos de alguma forma. Sempre achava legal esse estilo diminuto e uma traseira mais curtinha, 2,5 volumes, como eles gostam de chamar. E naquela época, nos anos 80, a gente já tinha os esportivos nacionais, Charger, Maverick, Opala, Passat TS, já estavam ficando velhos, a gente estava chegando no começo dos anos 90 sem muitas opções de carro esporte. A VW tinha o seu Gol GT e a Ford apresentou para a gente o XR3, ainda na geração terceira do carro, no MK3 e depois com o MK4. Esse carro tinha um motor CHT 1.6, que não era lá grandes coisas. A Auto Latina veio e nos presenteou com o motor AP 1.8S, o mesmo que estava no Gol GTS. E isso deu um estralo, o carro virou outro. 1.8, comando do 49G, câmbio VW 020, que vinha nos Golfs de segunda geração alemães. E isso deu um start, isso foi uma nova era nos esportivos nacionais. A gente, a partir daí, teve Cadete GSI, Uno 1.5, 1.6R, posteriormente o Uno Turbo e várias outras vertentes esportivas de carros que a gente tinha oferecida no mercado nacional. Nós não tínhamos liberado as importações ainda, que só foram abertas em 1990, e aí a gente tinha uma seara de carros desejados por todo mundo. E o XR3 sempre foi o que chamou a minha atenção e particularmente de várias outras pessoas. Essa unidade aqui que eu consegui encontrar foi um legítimo achado. Uma versão azul Caribe, que é mais difícil de encontrar, com teto solar e o ar-condicionado. Inclusive, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço para o Israel, o antigo proprietário, que foi sensacional. Um cara de coração bem humano. Muito obrigado, Israel. Mas vamos lá, para o carro. Eu achei essa unidade, ela tem ainda o que se pegar e tal, mas já é realmente um legítimo achado. Estrutura totalmente íntegra, motor 1.8S, AP 1.8S, né? E ano 90, que já vem com os spoilers laterais e também a moldura no para-choque. Dá uma classe a mais do carro. Aqui na frente ainda faltam uns milhas que eu tenho para instalar. Eu tenho 2 lentes amareladas muito charmosas que vai vir. Falta pegar alguns detalhezinhos, mas você vai acompanhando aqui no YouTube. Não vai ser aquele projeto desses youtubers aí que em 2 semanas o carro está pronto. Isso aqui é uma história de vida, vamos dizer assim, né? É um carro que eu sempre desejei, sempre quis, e aos poucos a gente vai deixando ele do jeito que a gente quer. Mas, em resumo, o carro é excepcional. Assim que a gente pegar para dar uma volta, vocês vão ver o que eu estou falando.
Aqui na traseira do Escort, o padrão que vinha, né, com o spoiler traseiro, e esses carros contam com a lente, como diziam antigamente, lentes fumê, né, como os antigos gostavam de dizer. Combinou bastante com a cor do carro, melhor, eu particularmente acho melhor do que as lanternas tricolores que vinham originalmente. Aqui atrás, o que eu acho legal do Escort é justamente essa terminação rápida, que eles chamavam de dois volumes e meio. E os para-choques do carro que ainda vão precisar de um trato, assim como toda a pintura, né? E aí você vai continuar acompanhando a evolução disso. Quando você vai comprar um carro antigo, tudo é muito detalhado, principalmente na parte do interior do carro. Sempre tem muita pecinha, muita coisa que você tem que prestar mesmo atenção. E às vezes pode ser complicado, não é um bicho de sete cabeças, mas pode ser complicado. Aqui no interior do Escort, como é um carro projetado na Europa, com acabamento americano da Ford, você tem um nível de sofisticação bem maior do que seus concorrentes na época. Tanto tecidos de portas que abrigam a porta inteira, tecido dos bancos, inclusive tecido Vercelli, o nome desse tecido, que é muito legal. E tudo que você tem no carro aqui é um pouquinho mais refinado do que seus concorrentes. Seja no toque do volante, o material usado no painel, sistema de acabamento. O Escort, no geral, é muito legal. O painel dele sempre muito completo, com conta-giros e várias luzes espias, inclusive até mesmo do sensor de nível de água do reservatório, de limpador de para-brisa, coisa que não é comum, né? Aqui os comandos do ar-condicionado, o lugar que vai o som, que muita gente tem saudades dos toca-fitas, inclusive eu quero adquirir um toca-fitas. E aqui, charmosamente, o porta fitas cassete, né, que você colocava elas em pé. Hoje é uma coisa difícil de se achar, mas é muito legal. Os comandos aqui do teto solar, que é muito legal e bem abrangente, e o costumeiro reloginho, que a gente chama reloginho Cássio, aqui para te informar a hora nos dias mais difíceis. E ainda não dá para deixar de citar essa chave de seta extremamente charmosa para a época, que ela mexe só a pontinha. Esse aqui eu achava muito legal. Os comandos do vidro elétrico, que era um opcional interessante nessa época, e a trava elétrica também, nessa época, com esse monte de regalia. E aqui, nesse quadradinho que ninguém sabe o que é e acha que é um porta-treco, eu dei uma pesquisada, e na versão europeia do Reino Unido, isso continha um computador de bordo. Infelizmente não veio para as terras brasileiras, mas tinha um computador de bordo muito legalzinho que marcava autonomia, consumo médio e outras coisinhas a mais. Claro, na época não é nada do que tem hoje nos infotainment, mas era um charme a mais. Uma coisa para você tentar no Escort 1.8 é o câmbio. Não que ele seja ruim, ele tem sua competência, claro. Mas a gente tem que ficar de olho que quando chegou a Auto Latina, juntando Volkswagen e Ford, a Ford correu, pegou o motor AP 1.8, alguns carros com 1.6, e colocou no cofre do motor. A diferença é que, mesmo que seja o mesmo motor do Gol GTS, a posição é diferente. O Gol GTS tem um motor longitudinal. Aqui no Escort ele é transversal. E a gente não conseguia encaixar o mesmo câmbio que vinha no Gol no cofre, obviamente pela posição do câmbio. A solução, ir lá na Europa, na Alemanha, pegar o câmbio do Golf, de segunda geração e colocar nesse carro, o VW020 que eles chamam. Câmbio competente, como eu disse, mas que não foi produto de prateleira aqui no nosso mercado. Então, olho no câmbio. Você quer um Escort? Olho no câmbio. Com esse tamanho de área vidraçada, você pode ter a noção que o carro tem uma visibilidade sensacional. E vale ressaltar também as rodas Lattice, que vinha nesse ano de estreou nesse ano nesse carro aqui. Então, galera, agora nós vamos dar uma voltinha no carro, padrão antigo, cintos antigos. Nós vamos dar uma voltinha nele. E eu que me foda.
Nosso cameraman ali atrás tá sofrendo, coitado. À primeira vista, o banco, mesmo que não seja o recaro que tem em algumas versões, ele te senta muito bem. É um carro, a posição é baixa, a ergonomia do carro em geral foi muito bem projetada. Ainda falta arrumar o detalhezinho do volante, mas é isso mesmo. Vamos lá, né? Dá uma voltinha. Tá bem aí, jovem? O nosso cameraman tá bem. Bom, recentemente eu fiz uma revisão no carro. Vou fechar um pouquinho o vidro aqui, ó. Fiz uma revisão no carro para trocar aquela revisão padrão de quando você compra um veículo, faz aquela troca de óleo, faz uma troca dos filtros, para deixar o carro já mais inteiro, né? Para ter segurança também para quando for andar. Bom, recapitulando, motor Volks AP 1.8S, se não me falha a memória, que vem com o comando de válvulas famoso 49G. E não é um motor girador, claro que não, mas é um motor que respira bem, que tem um torque interessante, são 16 kgfm de torque. A potência é um fato interessante, é que naquela época, no final dos anos 90, a gente tinha uma tributação diferente para motores, que acima de 99 cavalos, acima de 100 cavalos declarados, a partir de 100 cavalos declarados, você pagava uma tributação maior. A jogada da Volks foi justamente no Gol GTS, eu não me lembro se aplica esse carro também, mas era declarar que o carro tinha 99 cavalos, sendo que ele tinha ali na faixa de 105, 107, se eu não me engano, principalmente nas versões a álcool, que era um pouquinho mais potente. E esse aqui no declarado dele vem em 99 cavalos. Não sei se aplica a essa ludibriada que a Volks deu, né? É basicamente isso. O carro é carburado, ele não tinha injeção, com carburador 2 estágios, seus 99 cavalos de força, 16 kgfm de torque. Pneus 195, 185, 60, rodagem 14 com as rodas Latice. Gosto muito desse nome. E a dinâmica do carro é o seguinte, como eu falei, como eu apresentei, hoje é minha paixão maior. Eu esqueci muito daquele negócio do 0 a 100, aquela coisa de super trunfo. E o carro, ele é muito baixinho, pesa 990 quilos apenas. Então a dinâmica dele é mais interessante. O carro é um pouco mais sensorial. A gente vai dar uma voltinha rapidinha aqui na estrada para sentir o carro. Porque quarta marcha, pisa no fundo, o carro responde bem. Ainda falta uma regulagem básica ali do carburador, que ele tá com a mistura mais rica, então ele tá um pouquinho gastador, mas ele entrega muito bem. Vamos lá, acelerado. Aqui era 99 cavalos cansado. Legal, cara, olha só, 120 de boa. Aqui vai ser uma voltinha rapidinha, a gente não vai estender muito, só pra vocês entenderem. Nossa, e o Golf, se a câmera estiver pegando, o Golf na frente tá igual um caranguejinho andando de lado. Ó, toca o drift. Gente, já chegamos no Golf. Olha só o Golf, gente. Tentei um puta ataque agora, não deu certo. Nossa, Deus do céu, o Golf tá... Nossa, o amortecedor do Golf 0.
carro antigo, tudo no carro antigo é meio cansado, né? Assim, então o freio você tem que você tem que sentir mais quando ele tá funcionando, então você tem que ter um pé mais sensível, uma patadinha mais sensível. O acelerador já eu acho um pouco mais responsivo. A embreagem, você sente ela, que é uma embreagem mais cansada, não é muito aquela coisa macia, progressiva que você sente. É um negócio meio mais sensorial também. Direção, ela é mecânica, não é direção hidráulica. Então você, aqui na rodagem, você sente o asfalto atuando um pouco na direção. E o câmbio, como eu disse, um câmbio muito competente. Porém, você tem que saber... Gente do céu, esse Golf tá muito... Você tem que saber que o câmbio, ele é mais borrachudo, mais duro, os engates mais complicados de entrar, mas... tudo você sente no toque. Você faz parte do carro. Você tá no carro, você faz parte do carro, você sente o carro. Você é uma extensão do carro. E as relações, sim, eu acho interessante que com um motor com torque bom, eu tô aqui de quinta marcha, 1500 giros, apertei, ele responde na hora. Então a relação marcha e motor ficou bem combinado. O acerto nesse conjunto foi bem feito pela Ford junto com a Volkswagen. E no outro vídeo do Audi que você pode conferir no nosso canal, tava explicando aqui, era uma curva muito legal, mas infelizmente acontecia muitos acidentes. Tem até uma pessoa prestando homenagem ali. Infelizmente acontecia muitos acidentes aqui. A gente chegava mais quente aqui, ó, apontava o carro, subida, o carro já colava mais no chão, bem embaixo, deixava aí. Infelizmente a gente não tá pegando trânsito livre, então vamos ficar a quarta pra quinta dele eu achei mais justinha, são marchas muito parecidas. Infelizmente a gente não tá pegando um trânsito mais leve pra brincar um pouquinho com a dinâmica do carro, mas tá dando aí pra vocês entender o que é o carro. Bom, pra finalizar, antes da gente cortar pro finalzinho do vídeo, quero agradecer todo mundo que acompanhou até aqui. Sempre no Carreira Veículos vai ter alguma avaliação, algum detalhe, um carro que você queira ver, alguma conversa. Essas próximas semanas serão de muito trabalho. E mais uma vez agradecer. Não se esqueça de inscrever no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo, uma coisinha mais passional, mesmo que a gente seja do ramo de vendas. A gente sempre trata os veículos com muito carinho, amor e paixão. A gente é entusiasta de verdade. A gente não tá no ramo só para ganhar dinheiro, mas para viver a experiência que os veículos nos trazem. Não são meras máquinas de levar e trazer, são produtores de liberdade. Isso, galera, sensacional, muito obrigado. Escolha a eficácia, escolha um turbo, escolha um híbrido, escolha um elétrico, escolha uma multimídia de 12 polegadas enfiadas no painel, escolha massageadores de banco, leitores de gestos, 6 USB e hotspot de Wi-Fi. Escolha o silêncio e o fim das vibrações que o NVH conquistou. Escolha uma lista de hadas que provam que você não tem competência para estar atrás do volante. Escolha um sintetizador de ronco para emular o prazer sensorial que não existe mais na sua vida por uma escolha sua. Escolha ser o dono de uma contradição hipócrita sobre 4 rodas com mais de 2 toneladas, ciclo de vida inferior a uma década, tão descartável quanto reciclável quanto esquecível, com a personalidade aguda do adulto passivo que você se virou, embaraça a criança rebelde lá no fundo que existe dentro de você.
Escolho futuro, escolho eficácia. Mas por que eu escolheria algo assim? Eu escolhi não escolher a eficácia.